Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live Trajetórias. A última dessa sequência de lives que eu trouxe aqui diversas personalidades do movimento negro, podemos dizer assim. Tivemos aqui mestres em literatura, tivemos candidatos a vereadores aqui em São Paulo, que felizmente foram eleitos, as 3 candidaturas negras que aqui estiveram, a Luana Alves, a bancada feminista, sendo representada pela Carol Yara, e o Quilombo Periférico, pelo Júlio César. Já tivemos aqui também um grupo de cientistas do Rio de Janeiro, mulheres negras fazendo ciência. Tivemos um químico lá do Espírito Santo, o Antônio Bertolo. Tivemos um doutor em química, vindo lá de Goiás, falar das experiências com a educação das relações étnico-raciais lá no laboratório de pesquisas em educação em química e inclusão, o LEPEC da UFG. Enfim, tivemos muita gente. Tivemos as minhas amigas, né? As minhas amigas bem próximas. A Valquíria, do Laboratório de Forró, contando sobre a sua trajetória dela, da mudança da química para a educação física. Também tivemos aqui a Jéssica falando dessa trajetória dela da escola pública, de aluna para professora. E hoje nós estamos aqui para conversar com a Natasha, do perfil Tirinhas da Química. Vocês me ouvem bem? Fernanda Ribeiro está aqui. Um beijo, Fernanda. Muito obrigado pela presença. O Guilherme Balestiero também está aqui. Acabamos de ter uma reunião, né, Guilherme? Para você ver como eu estou muito cansado, estou exausto. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Eu gostaria que, se possível, alguém me desse algum retorno. Vamos só aguardar a Natasha e a gente já começa a conversar. Hoje eu peço desculpas. Obrigado, Fernanda. Ainda bem que vocês estão me ouvindo bem. Eu estou um pouco atordoado porque está sendo um dia exaustíssimo. Amanhã, 8 de dezembro, haverá uma série de manifestações no país por conta do 1000 dias sem Marielle. E eu estou organizando junto com uma grande equipe aqui do meu programa de doutorado, que é o programa Interunidades Ensino de Ciências, um ato simbólico também, né? A nossa ideia é fazer um ato no sentido de que a gente rememore a intelectual Marielle, né? Como todos nós somos acadêmicos, né, do programa Interunidades Ensino de Ciências, nós vamos resgatar frases, citações da própria Marielle. Então, nós demos o nome para o ato de Citando Marielle, e vai ser uma dinâmica bem legal. Vai ser lá no YouTube da revista Balbúrdia. Coloquem no YouTube Revista Balbúrdia, então acesse www.youtube.com/balburdiapiec, que aí vocês vão ter acesso ao canal da Balbúrdia. Então vai ser amanhã, às 16 horas. Então hoje a gente ficou fazendo roteiro, treinando algumas questões técnicas, né? E isso deixou a gente um pouco exausto. Mas hoje nós vamos conversar com a Natasha sobre um perfil super legal dela, que ela tem aqui no Instagram, que se chama Tirinhas da Química. Ela não entrou ainda, mas eu acabei de falar com ela. Vou verificar se ela está tendo algum problema para entrar, porque o Instagram fica mudando um pouco essa dinâmica. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu tenho problema de visão, então na hora de ler as mensagens eu vou olhar aqui pelo computador. Então vocês não se assustem. E aí agora eu estou naquela fase de não conseguir falar e escrever, que eu estou tentando escrever para a Natasha. Olá, Luane, muito bem-vinda. Luane Bento, uma pesquisadora que trabalha com as tranças e a etnomatemática.
É uma ótima pesquisadora para vocês seguirem. Quem sabe eu trago ela aqui um dia numa live no Instagram. Tô aqui tentando falar com a Natasha e é aquela coisa da cabeça que não consegue falar e escrever. Natália, muito obrigado pela presença. Vamos ter que aguardar a Natasha, que ela está digitando. Enquanto isso, deixa nos comentários o que vocês esperam da live, se tem alguma pergunta para a Natasha. Ela está dizendo que não está conseguindo entrar, que ela vai tentar por outro perfil. Enquanto isso, vamos batendo um papo. Aqui no meu... então, voltando ao que eu estava falando antes, enquanto a Natasha ela se organiza, a gente tá tentando fazer uma certa movimentação no programa, né? Porque é muito comum que nós acadêmicos ficamos um pouco meio à parte das questões políticas, né? Das questões políticas, questões sociais. E isso fez até mesmo um pouco da minha trajetória enquanto pesquisador. No momento que eu saio da favela, meu pai é sindicalista, e eu começo a acessar a universidade pública, num curso como é o curso de Química, isso me causou, durante aqui um momento muito inicial, um certo distanciamento daquilo que eu deveria pensar sobre a minha existência, né? Então, algumas questões relacionadas a questão de gênero, sexualidade, que me constituía enquanto pessoa, a questão de raça, isso era meio que... Isso precisava ser apagada para que o químico pudesse crescer, né? Ser um cientista. Já faz de um tempo para cá que eu venho mudando um pouco essa concepção, porque na verdade é impossível você se desconectar de quem você é, porque a todo momento que você traça o seu olhar, a sua reflexão sobre um dado fato social, esse olhar ele tá ali enviesado pelo sujeito social que você é, né? Então, esse meu olhar periférico, ele sempre marcou as minhas discussões e o modo como eu organizava a minha leitura de mundo, né? Então, nossa, olha só que mensagem é essa. Ainda bem que quem está vendo pelo YouTube não está vendo essa mensagem agora. A convidada de hoje, gente, se chama Natasha Barreto e ela é licencianda em Química pela UERJ e especialista em ensino de Química pela UFRJ. E nós vamos falar sobre essa prática de ser professora nas redes sociais. Oi, Natasha. Oi, oi, meu Deus, que luta. Olha, não estava conseguindo, pelo meu perfil, nem pelo outro perfil, não estava conseguindo entrar, estava travado. Aí tive que entrar por esse daqui da minha irmã, me desculpa, vou tentar mais uma vez tentar entrando aqui pelo Tirinha, mas tá meio difícil. Não, tudo bem. Você quer sair para tentar de novo? Não, minha irmã está tentando lá. A gente começa a conversar aqui, se ela conseguir entrar pelo outro, aí eu entro pelo do Tirinhas daqui da entendi. Porque quando ela conseguir entrar, vai dar para ver aqui. Isso. Ai, Natasha, muito obrigado pela presença. Ó, já tá. É que hoje é um dia meio complicado, né? Amanhã tem mil dias sem Marielle, então tem muita manifestação, as pessoas estão se organizando, eu estou cansadíssimo. E tem uns doidos por aí. Ainda bem que você não chegou, porque tinha umas mensagens aqui horrorosas, que eu nem vou ler para você, tá? A galera aqui tá problemática. Eu quero agradecer a Lisa Lopes, que está aqui presente, o José Aparecido, muito obrigado pela presença. Natasha, eu falo muito, tá? Então você pode me interromper, a gente vai conversando, tá bom? Tá bom, tá bom. Natasha, nesse nosso bate-papo, eu queria que você começasse se apresentando.
Quem é Natasha? Por que química? Da onde você é? Bom, Presumo que seja do Rio. isso, eu sou do Rio de Janeiro. Na verdade, assim, eu tenho uma irmã gêmea, né? Por isso que o nome dela tá aparecendo aí, o nome dela é Natália, e eu sou a Natasha. Eu sou do Rio de Janeiro, moro aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. E na verdade, assim, eu vou começar do começo, né? Para falar, até Pode chegar começar. no Tirinhas da Química. Na verdade, eu sempre quis ser professora, sempre quis ser, desde pequena, né? Desde criança. Então a gente brincava aqui em casa, eu e a minha irmã, a gente brincava de dar aula. E aí a gente foi crescendo, a gente estudou em escola pública, em escola municipal. E aí chegou um momento que a gente teve que fazer o ensino médio. E aí a gente fez algumas provas, né, para entrar no ensino médio. E aí a gente Aham. fez prova, aí chegou, aí passamos para alguns concursos. E aí decidimos entrar no IFRJ. E aí foi aí que eu me encontrei, né, na área da química. Na verdade, nunca pensei em ser cientista ou nada assim, nesse nível. E aí eu e a minha irmã, a gente fazia, né, o técnico em química. E aí eu sempre quis ser professora. Eu até pensei em ser professora de matemática, mas aí me Aham. desiludi, né? Matemática é muito complicada, é muito difícil. E aí eu achei, poxa, já que eu estou na área da química, né, vou continuar nessa área, continuar e vou prosseguir, né? Então, eu fiz a licenciatura na UERJ. Assim, é um outro mundo, né? Quando a gente vê a sala de aula, né, como estudante, é diferente quando a gente vai com um professor. Então, foi Aham. vários anos de aprendizado. E depois, assim que eu terminei a licenciatura, tive a oportunidade de fazer uma especialização, né, em ensino de química. E aí, durante o tempo que eu estava estudando, fazendo licenciatura e até a especialização que eu fiz à distância, eu trabalhava, né? Eu trabalho até hoje, trabalho há 9 anos já como técnica em química. E, Aham. assim, aí eu terminei a especialização, só que eu não tenho tanta experiência, né, com sala de aula. Nunca, assim, nunca dei aula profissionalmente, mas eu trabalhei como professora de cursinho, né? Cursinho para vestibular comunitário. Primeiro eu fui Aham. pesquisando, né? Poxa, tem que trabalhar com alguma coisa, né, na minha profissão. E aí eu fui pesquisando as possibilidades, né? Eu fiz parte de um pré-vestibular aqui, aí perto da minha casa. Depois eu participei de um outro pré-vestibular, né? Um pré-vestibular até chamado Carolina de Jesus. E aí nesse eu fiquei uns 3 anos lá nesse pré-vestibular. E assim, você tem uma outra visão, né, das pessoas que precisam ter um acesso à educação, precisam ter esse incentivo, né, a mais, de você sonhar, né, de ter uma perspectiva maior, de querer trabalhar aquilo que gosta, né, estudar naquilo que gosta. Então, isso foi muito enriquecedor para mim. E aí, assim, nesse Natasha, deixa eu te fazer uma ano. perguntinha Ah, antes. fala, Que fala. você como é que eu posso dizer? É a segunda irmã gêmeas que eu conheço que fez química. E aí, Nossa. a sua irmã também fez química? Ou foi só o técnico em química que vocês fizeram juntas? A gente fez o técnico em química e aí depois a gente se separou, né? Eu fui para a Ah, tá. UERJ fazer licenciatura e ela foi para, tem a ver, né? Ela foi fazer nutrição. E aí ela Aham. tá Porque até isso, fazendo isso, doutorado, né? Então é bem diferente um pouquinho a nossa área. aham. Porque isso que eu ia perguntar, porque gêmeos sempre ficam muito juntos, né? Às vezes até Isso. roupinha igual. Eu falei, mas na hora da profissão também vai escolher a mesma? Pois é. A gente fez o ensino médio junto, né? Mas aí depois a gente acabou se separando. Mas, assim, o que a gente tem, né, de conhecimento, a gente acaba conversando um pouquinho. Então, a gente sempre Aham. está dividindo alguma coisa. Mas Mas, você sabe então, que essa trajetória sua de começar com professora de cursinho comunitário é muito comum. Eu também comecei assim, acho que a gente entende a necessidade, né? Inclusive, eu conheço pessoas, né, que depois saem de cursinho comunitário e dão aula nesses cursinhos tradicionais. Às vezes fica até em paralelo, dão aula nos dois, né? Vira. uhum, Porque também é uma profissão. Professor, a gente pensa muito professor
ensino médio, sala de aula, escola, diário, mas professor de cursinho também é uma profissão e tem outra dinâmica, né? Uma outra forma, não tem aquela cobrança olha, Isso. eu odeio diário. Se eu pudesse acabar com uma coisa de escola, acabaria com os diários. Ah, isso realmente é meio chato, né? Mas é necessário. Exato. Desculpa, eu te interrompi, você estava falando sobre. Em seguida, né, você começou a lecionar nesse cursinho, e aí eu te interrompi, mil perdões. Ah, não, tudo bem, pode ir, que às vezes eu vou falando muito rápido. Então, aí ano passado eu estava fazendo parte, né, desse curso pré-vestibular. E aí esse ano a gente, sei lá, foi em janeiro, a gente decidiu parar o curso, né? Então, assim, foram várias questões. E aí eu falei, vou tentar uma outra coisa, né? Vou aproveitar as redes sociais. Eu acho que hoje em dia não tem, né, na faixa etária que a gente quer atingir, né? Mas eu quero atingir, que são os adolescentes, né? Essa faixa etária de 15, 16, ensino médio, né? No geral, eles usam a internet, né? Não existe mais você ficar fora da internet, né? O Instagram, o Facebook, o próprio YouTube, é uma realidade muito grande. Então, aí eu pensei, poxa, eu podia criar, né, uma página, um perfil, falando sobre química, divulgando a ciência. Aí eu fui pensando, né, poxa, o que eu vou fazer? E aí eu fui pesquisando, né, porque tem várias páginas que falam sobre Sim, sim. química, né, várias páginas que falam de professores que acabam ensinando, né, de uma forma bem prática, né, nas plataformas digitais. Eu falei, não, mas eu quero uma coisa diferente, né? Eu não quero uma coisa mais só conteúdo, conteúdo. Às vezes é um pouco chato, né? Você colocar muitas fórmulas. Às vezes as pessoas nem passam batido, né? Passam direto, porque muita informação às vezes cansa. E aí eu decidi criar, né, esse perfil, né, Tirinhas da Química. Eu sempre gostei dessa essa parte muito visual e sempre gostei de ler histórias em quadrinhos, assim, historinhas da Mônica. Eu sempre gostei dessa parte jornalística, né, de divulgação. Então eu falei, poxa, vou fazer. Aí fui pesquisar, procurei como que eu vou fazer, de uma forma bem lúdica. E aí eu tentei, Aham. né? Assim, eu não sou muito especialista no Instagram, então tem algumas coisas ainda que eu não sei, como ainda divulgar muito bem. Todos nós. Nossa, impulsionar é um negócio assim, aí tem de estatísticas, ainda é meio complicado para mim. Mas assim, do jeito que eu vou fazendo, né, passo a passo, eu vou tentando melhorar de uma forma que fique mais fácil para todo mundo, né? E aí comecei, dia 1º de março, né? Eu lancei esse perfil, e aí estou aí até hoje, né? Eu creio que assim, a gente vai vendo o que é bom, aquilo que é ruim, vai tentando reter o que é bom, retendo o que é ruim, e vendo o que mais Uhum. agrada as pessoas. Só que assim, às vezes eu não tenho muita criatividade, né? Tem que ter muita criatividade para poder gerar os quadrinhos, né? Gerar as histórias, tem que ser uma coisa chamativa, que Era isso que seja que eu queria é falar. difícil. Porque um dos últimos que eu vi, que era uma historinha sobre o relógio. Que Isso. aí a marcação do tempo, e aí você falava como era antes e como que é hoje. E aí isso que eu queria perguntar para você, assim, como é que você pensa nas historinhas? Mas, na verdade, eu tenho uma outra pergunta, assim. É, Hum. a ideia inicial já surge na especialização ou é totalmente desconectada? Porque na especialização geralmente a gente faz uma monografia, né? Você fez alguma Hum. coisa relacionada com química e mídia ou não? Me conta um pouquinho como é que foi isso. Bom, a minha especialização teve um pouquinho a ver com a monografia da faculdade, né? Da licenciatura. Foi Aham. em textos jornalísticos, né? Quando a professora me Ah, deu essa possibilidade, né, de falar, os textos jornalísticos têm a ver com química, né? Se a gente for pegar alguma notícia, algum fato que aconteceu, você pode relacionar com química. Então, tanto a monografia da graduação quanto a da especialização tiveram a ver com texto jornalístico. E aí foi depois de muito tempo que eu pensei em fazer essa parte de quadrinhos. Não teve muita ligação, mas assim, claro, eu sempre gostei de ler muito jornal.
desde que eu era pequena. Então, eu lia muito jornal. O jornal sempre me atraiu, né? Assim, as informações. Então, divulgar, né? É uma forma de você estar informando, né? No mundo que a gente vive, né? De tantas fake news. Divulgar a ciência é um ato assim de coragem, é um ato também de inovação. Eu creio que a gente tem que pensar sempre fora da caixa, né? Pensar no que hoje em dia a gente está vendo muito no mundo, né? Poxa, muita gente está falando coisas que não são verdade. Quando a gente traz essas pautas, né, da ciência de uma forma mais leve, né? Tudo que eu tento fazer é uma forma assim de aproximar o público do senso comum, né? As pessoas normais, né, que não têm acesso à ciência, não têm acesso à universidade, e tentar realmente aproximar as pessoas da ciência. Porque, assim, quando eu falo que eu sou professora de química, todo mundo já tem aquela repulsa, né? Eu não gosto de química, eu não sei química, é muito difícil, é muito chato. Então, assim, o meu pensamento sempre é trazer, aproximar as pessoas, né, da química. Eu gostei do seu perfil desde a primeira vez que eu vi, e ficou lá guardado comigo, assim. Porque tem tanta coisa legal que a gente pode mostrar a partir de histórias, e você faz uma tirinha que você tá nele, né? Você é uma professora, né? E deixa eu te perguntar, demora para fazer essas artes? Como é que é todo esse processo, assim? Como é que você teve a ideia Bom, de fazer aí, nesse formato? a princípio eu queria fazer algumas histórias, algumas moléculas, mas aí eu vi que não dava muito certo, e aí eu descobri um site, né, um site chamado Pixton, que você consegue fazer meio que caricaturas, né? Então Aham. sei lá, esse é muito usado no mundo todo, e aí você pode fazer vários tipos de tirinhas, né? Claro, se você quiser fazer, botar uma roupa diferente, né? Se você quiser fazer uma expressão facial diferente, aí você vai criando, né? E às vezes demora, né? Às vezes eu sou meio chata, né? Quero fazer bastante, assim, pensar no que o outro vai ver, então eu demoro um pouquinho. Aí primeiro tenho a ideia, né? Podia falar sobre isso. Então eu fico pensando, como que eu vou fazer uma tirinha? Não posso ter muito texto, né? Porque assim, até as minhas irmãs até falaram, né, no começo, aí você colocando muito texto, as pessoas não vão ler muita coisa. Então tem que reduzir isso aí. Então na hora que eu vou montando, vou colocando, né? Então, assim, é um site muito bom. E aí depois eu passo para um outro site, que é o Canva, e aí que eu coloco algumas edições, né? Boto alguns textos, boto algumas fotinhos que aparecem Hum. lá, que não tem nesse site original, né? Do Pixton. Então eu transfiro tudo isso pro, pro Canva e vou editando, eu vou colocando alguns quadrinhos, né? Algumas tirinhas, então isso facilita bastante. Eu acho que, mas assim, não é fácil, demora assim algumas horas. E aí, como eu trabalho, né? Trabalho o dia todo, às vezes eu penso sempre em fazer uma vez por semana. Uma vez por semana eu tenho que botar alguma coisa lá, senão daqui a pouco meus seguidores vão parar de me seguir, então eu tenho que deixar pelo menos uma vez por semana colocar uma coisinha lá. Mas eu quero fazer mais, né? Eu quero fazer mais vezes por semana, que eu acho que isso gera engajamento, né? Que é a palavra aí do Instagram, Do né? E momento, né? aí isso ajuda. Natasha, posso ler um comentário aqui? Sim? O Marvin, ele disse assim: tornar o conhecimento acadêmico mais palatável aos jovens sempre é um desafio. Admiro muito quem consegue fazer isso. Parabéns pelo seu trabalho. Realmente, né? É uma tarefa bastante difícil, né? Uhum. É. E você acredita que você tem conseguido tornar esse conhecimento mais palatável? Como é que você avalia o seu próprio trabalho, assim? Eu creio que assim, ainda estou engatinhando ainda nessa área, né? Eu estou tentando, né? Foi um começo promissor, e até tem uma escola municipal, uma escola estadual, eu não lembro de onde é, do Nordeste, essa escola, e aí eles replicam as minhas histórias, sempre que eu posto, eles botam lá, replica essa história, eu não lembro, não sei se é Teresina ou Piauí, alguma coisa assim. E aí assim, eles me marcam lá na postagem que eles fazem, e isso foi muito gratificante para mim, né? Porque eu entendo, poxa, as pessoas se interessam em querer multiplicar essa mensagem. E, assim, Uhum. até essa semana teve uma menina
de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, que ela veio falar comigo, perguntando, tirando dúvida. E realmente o alcance que a gente tem com o Instagram e com a divulgação científica no geral é muito grande. Eu não tinha ideia, né? Como que eu poderia alcançar tanta gente tendo um perfil no Instagram. Assim, parece pouco, né? Às vezes a gente faz uma coisa tão pequena ali, né? Uma postagem simples, alguma coisa, mas é algo que faz falta, né? O ensino básico, né? Não tem muito isso. Os professores, né? Não têm essa formação de linkar, né? Muitos assuntos que a gente vê na química com o senso comum, com o conhecimento prévio dos alunos. Então, isso faz falta. Quando a gente vai para a sala de aula e o professor não consegue fazer essa conexão. Então, quando eles veem alguma coisa que é do dia a dia deles, eu acho que isso facilita até no próprio entendimento, né? Deixar a ciência um pouco menos sisuda, né? Um pouco menos complicada. Essa é a minha proposta, né? Não, e eu entendo perfeitamente. Assim, eu quando comecei nas redes sociais, eu ignorava o Instagram. Porque eu já sou um pouquinho mais velho, sou da época, já fico mais no Facebook. E aí, quando eu comecei a vir aqui pro Instagram, uma primeira seguidora começou a conversar comigo. E assim, gente, às vezes as pessoas conversam com você do tipo assim, me ajuda nisso. Até meio grosso, assim. Aí você fica assim, não foi o caso dela, tá? Mas o caso dessa, porque eu quero contar especificamente, ela veio me pedir uma ajuda, porque ela queria entrar no mestrado. E ela mora no norte de Minas. E aí, tipo, eu sou daqui da capital de São Paulo. E eu, mano, como é que eu vou achar pra ajudar essa... Porque a gente acaba se afeiçoando, né? Como é que eu vou ajudar? Ela mesma encontrou, falou assim, cara, eu preciso fazer um projeto, me ajuda? Vamos ajudando. Aí eu converso com ela conversa comigo, converso com ela, conversa comigo. E assim, ela passou em segundo lugar no mestrado, sabe? Então, assim, Olha. eu fico muito satisfeito com essa possibilidade, porque eu percebo que tem um pouco de... Eu acho que o seu trabalho, Natasha, ele não substitui do professor, ele só complementa. Porque às vezes o professor lá tem que seguir aquele currículo, é muito aluno por sala de aula, muitas salas, muita prova, e às vezes não dá, não consegue ter essa possibilidade de conseguir contextualizar para todo mundo. Porque às vezes você usa um exemplo de contextualização, alguns captam, outros não. E eu percebo que o seu trabalho, assim, ele é complementar, né? Às vezes tem gente que tenta dizer que um é contra o outro, mas eu não vejo assim. Por isso eu gosto bastante mesmo do seu trabalho. E eu Que bom, fico feliz. queria saber, porque você poderia não ter se colocado na tirinha. E como é que você pensou em se colocar na tirinha? E também não ficou assim, tipo, Química da Natasha. Porque você está na tirinha, mas o nome, que é Tirinhas da Química, não tem o seu nome. Como é que você foi pensando nisso tudo? Eu acho que muitas coisas começaram a aparecer na minha cabeça, eu nem esperava assim aparecer, né? No primeiro momento, não. Mas aí eu vi que, sei lá, eu podia falar como que era o cotidiano da sala de aula, né? Trazer isso para a sala de aula, como o professor poderia abordar alguns assuntos na sala de aula. E eu pensei, por que não? Porque assim, eu tentei fazer alguém parecido comigo, né? Não ficou 100% igual, mas ficou parecido. E aí eu tentei, vou tentar botar alguém como referência, porque eu sempre vi, né? Tanto no pré-vestibular quanto nos estágios que eu fiz, o professor ainda é muito referência, né? Ele é referência do comportamento, ele é referência naquilo que ele sabe, naquilo que até que ele não sabe. Então, eu decidi colocar, assim, me colocar e trazer um pouquinho do cotidiano da sala de aula, e aí depois já que eu vou aparecer, né, por que eu não meio que faço uma apresentação da química, né? Então, algumas tirinhas você vai ver que eu apareço, né, fora da sala de aula e eu vou explicando algumas coisas. É isso, como o caso do relógio, né, relógio atômico. E aí eu meio que sou uma apresentadora, né? Uma apresentadora das questões que aparecem da química, da ciência no geral. Porque assim, eu não falo só da química, né? Eu falo também a química contextualizada junto com a biologia, junto com a física. Isso assim, sempre me deixou muito satisfeita, né?
de você poder ter essa interdisciplinaridade com outras disciplinas, né? Porque a química ela não vive sozinha, ela tem um contexto muito grande, né? Com outras matérias, e isso sempre me chamou a atenção, e na faculdade, quanto na especialização, a gente sempre buscou isso, né? Sempre ser estar junto, né? Com outras matérias, e os alunos gostam também quando a gente está fazendo parte, né? Apesar de, assim, eu invento alguns alunos, né? Aqueles alunos ali são fakes, né? Que eles aparecem nas tirinhas, né? Talvez um dia, né? Tô pensando, né? Eu tenho um emprego estável, né? E aí eu sempre quero buscar realmente trabalhar profissionalmente como professora, mas, assim, infelizmente, no momento que a gente está aqui no Rio de Janeiro, é muito difícil você ter um emprego estável de professor, né? A menos que você tenha, faz ali um bico ali, outro bico aqui, consiga dar uma aula aqui. O professor realmente ele, ele, ele tem que buscar, né? Escolas ali, escolas aqui. E por enquanto eu não dou aula, né? Mas eu quero muito, né? Ter esse contexto de sala de aula, viver isso. Eu acho que para mim é muito importante. Então, para mim, o Tirias da Química, viver isso, né? Mesmo que seja uma forma na internet, né? Virtual, para mim é uma realização também. Nossa, assim, eu sou um pouco, eu gosto muito de pensar na política educacional, né? E assim, eu vejo você falando, eu fico pensando assim em algumas coisas, né? Porque tem tanta gente que gostaria de ser professor, mas só não é por conta da desvalorização do profissional. E a desvalorização é de salário. Nas grandes cidades, a falta de respeito com o professor é enorme. E, gente, a falta de respeito com o professor não é só na escola. Eu já passei por casos aqui, se eu for falar, eu fico até amanhã, porque é em toda a rede. Tipo, você vai ligar para a secretaria porque cadastraram tua senha errada. A pessoa vê você fala assim, ainda bem que eu não sou professor, fica aí esperando, sabe? É uma falta de respeito com o professor, assim, de ponta a ponta, de toda a rede, né? E aí você vê uma pessoa como você, tão empolgada, que quer tanto ser professora, por conta dessas condições, opta por não ser. Opta por continuar no seu emprego de técnica em química, né? Uhum. Que eu digo, pelo menos com toda certeza, tem técnicos em química que ganham mais do que professores. Eu conheço técnicos aqui em Sim. São Paulo, de nível médio, que ganham mais do que professor de nível superior, que tem formação de nível superior, né? Seu caso é que você tem tudo. Você tem técnico, você tem graduação, você tem especialização, né? Uhum. E isso é muito triste, né? Como é que a gente consegue mudar essa realidade, né? Uhum. Porque ninguém vive só de esperança, só de desejo, só de ai, como vai ser legal, né? Os Uhum. boletos chegam. Verdade. É uma situação assim, mas eu gosto, né, da sala de aula. Quando eu estava fazendo estágio, né, é uma sensação assim, é meio desesperadora, né, porque às vezes você não sabe muito bem como agir na sala de aula, mas eu quero sim, né, tô aguardando, né, ver se tem algum concurso, alguma coisa, algum processo seletivo, e tentar, né, ter alguma experiência realmente na área, né, porque eu acho que isso ajuda bastante a gente a pensar também, né? Porque senão fica só na teoria, né? Por enquanto eu tenho muita teoria, mas vivendo em sala de aula é diferente, né? Totalmente diferente. Mas o que você Mas, falou é isso. não quero te interromper, não, pode falar. Não, isso que você falou, Você assim, já a pensou? experiência. Ah, essa Fala, fala. internet tá uma loucura, né? Fala você. É, não, o que eu ia dizer que, assim, a experiência em sala de aula, para mim, foi bem diferente, né? Eu fiz estágio num colégio estadual e aqui do Rio e fiz um estágio também no CAP, né? O CAP da UERJ, né? Que é um colégio um pouco mais, digamos assim, E tem de uma aplicação? estudante. Não,
são estudantes um pouco mais de elite, né, digamos assim, mais poder maior aquisitivo. E aí, assim, são duas realidades, né, que eu tive contato, né, um estudante da escola estadual, um estudante do CAP da UERJ, e realmente, aquilo que você falou, né, a estrutura realmente ela faz muita diferença, né, a valorização do professor no estado, e tudo bem que os dois colégios são estaduais, mas um é um colégio um pouco mais, com um pouco mais de estrutura, então Ali cada universidade. eu vejo que isso faz falta, né? Quando a gente pensa, né, na educação, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Não só no professor, mas na estrutura também, o que o aluno vai pensar, né? Quando ele chega na sala de aula, ele encontra, talvez uma cadeira quebrada, não sei, assim, mas eu penso que realmente a formação do professor é fundamental. Então, eu fiz a especialização, quero fazer um mestrado, mas eu só quero fazer o mestrado quando eu tiver realmente vivendo essa experiência, né? Não adianta fazer o mestrado só com as teorias que eu tive no estágio, mas eu quero fazer realmente o mestrado. Mas assim, é isso que eu queria falar. Assim, aqui em São Paulo, pelo menos na USP, eu fiz química, me formei na Unesp, na Unicamp, depois eu vim fazer letras. E aqui na letras eu fiz na USP e aí eu fiz a licenciatura aqui também. Existe já esse pensamento de você pensar que o professor, ele não tem só a sala de aula para atuar. Então, tem um trabalho com museus, tem muitos museus de ciência, é muito legal ter uma pessoa formada na licenciatura, trabalhando em museus. E essa internet, por exemplo, aqui agora, ele está dando essa oportunidade Porque, assim, você é especialista em ensino de química, você tem uma formação de pós-graduação, né? Acho que você não pode desconsiderar isso, né? E geralmente quando a gente procura uma pós-graduação, pelo menos foi o meu caso, e é o que eu escuto da maioria das pessoas, a gente busca a pós-graduação para poder lecionar para níveis superior, né? Para o nível superior de forma geral, né? Para trabalhar com pessoas já formadas. E, por exemplo, eu vejo que você daria, por exemplo, fazer ótimos cursos de ensino de química nas redes, sabe? Montar, criar perfil, criar historinhas, tudo focado no ensino de ciências, porque isso falta bastante. Eu percebo que os professores gostam. E você poderia ensinar isso. E isso o que eu quero dizer assim, você não precisaria se sentir menor por não estar na sala de aula, entendeu? Muito pelo contrário, é só uma outra possibilidade. Sim. Né? E a gente precisa pensar que as possibilidades são múltiplas, o mundo é nosso. É verdade, é verdade. Que às vezes a gente fica pensando, né, só naquela ali, muito na sala de aula, mas realmente hoje, com a internet, abriu-se um leque muito grande, né, de possibilidades do que o professor faz. O que o professor faz? Ele não fica só na sala de aula. Hoje em dia, o professor ele pode estar em vários lugares. Nessa pandemia, assim, os professores tiveram que se reinventar. Eu acredito que realmente valorizar o professor, ele primeiro tem que se valorizar. Né? A gente fica esperando, as pessoas... Mas, assim, eu entendo, né? Aquilo que você falou realmente foi até muito bom para mim, né? Porque às vezes eu não me sentia muito, professora. Né? Mas hoje eu entendo que o que eu faço hoje é também estar sendo professora. Né? Isso para mim é muito bom, né? Melhora, né, minha percepção do que eu estou vivendo hoje. Né? Muito obrigada até por você ter falado isso. O título da sua live é Uma Professora nas Redes, né? Sim. Natasha, eu vou ler 2 comentários do Marvin. Marvin, muito obrigado pelos comentários. Ele é daí do Rio de Janeiro, conheço o Marvin de outros carnavais. Vou ler aqui o primeiro, que é assim. O primeiro que já é o segundo, né? Que já deu direto aqui 2. Muito trabalho pela frente para as pessoas compreenderem a carreira docente. É uma profissão e não uma vocação quase religiosa que não precisa de valorização salarial. O Marvin é professor de geografia. Aí ele também complementa. Também dei aula no CAP. É o colégio de aplicação. Assim como os técnicos, rola um corte social racial. E, por consequência,
os alunos acabam sendo meio homogeneizados, uma espécie de alunos elitizados. É verdade, eu estudei numa escola assim, eu fiz, no ensino médio, eu fiz, na época era Cefet, hoje é Instituto Federal, né? Acho que é o Uhum. mesmo público ali, né, que acaba frequentando, né? Quando eu e minha irmã nós entramos, né, no IF, né, o IFRJ, era assim, a gente também se sentia meio excluída, né? Eu lembro no primeiro dia de aula, todo mundo falava que era escola particular. Não, estudando em escola particular, estudei não sei aonde, estudei ali na não sei aonde, aqui na Zona Sul. E a gente, assim, apesar de eu não. A gente estudar em escola pública, né? Os nossos pais sempre nos influenciaram a gente a crescer. E aí a Uhum. gente, quando eu estudei em escola municipal, não tive tal matéria em matemática. E as pessoas ficavam, você não teve. Assim, no começo foi meio difícil, né, a gente se adequar, né, àquela realidade. Porque quem passava para essas escolas é quem tinha realmente acesso às boas escolas, né, o bom conteúdo, né, todo o conteúdo, e a gente não tinha. Né, mas ao longo do tempo, né, eu acho que muito também dos IFs, né, você já está encaminhado praticamente para uma universidade, a gente foi crescendo, e é isso que precisa, né? Ter alguém que incentive, ter alguém que fale assim, olha, você pode alcançar. Quando eu estava lá, no estágio, fazendo estágio lá no colégio lá do estado, eu via, né, poxa, aqueles alunos eram tão bons, tão comprometidos, né, eles gostavam de mim, né, a gente brincava, né, eles eram próximos, né, é até difícil, né, a gente imaginar, né? Poxa, eu não conheço, né? Mas eles já se afeiçoavam a gente e ter o professor como um incentivo. Não, você pode alcançar também, você pode chegar também numa universidade e o mesmo também no pré-vestibular comunitário. Gerar, né, essa oportunidade, instigar, né, aquelas pessoas que estão ali que elas não são, elas são capazes também de chegar a alguma universidade, né? Se eu conseguir chegar a gente lutou muito, né? A gente estudou bastante, conseguimos, né? Minha irmã hoje faz doutorado. Assim, eu creio, né, que as pessoas elas não se ver, né, na gente. Quando eu digo que não me sentia muito professora, né? Mas hoje realmente poder alcançar o público que eu alcanço, né? Não tenho tantos seguidores no Instagram, mas eu acredito que o pouco que eu estou fazendo, né, posso alcançar muitas pessoas e que elas podem também ser capazes de aprender, podem também ser capazes de entender um pouco da química, né? Porque muitos acabam desistindo, né, da química porque não conseguem entender. Então, para mim, isso é muito bom. Uhum. Natasha, vamos falar de futuro. Eu Vamos. acho legal que essas redes sociais. Eu já falei aqui com o Antônio Bertolo, que ele é um químico lá do Espírito Santo, que ele falou aqui de rap, de slam, que é outra paixão dele, que ele é poeta, e que as redes sociais também possibilitam contatos, né? E o que nós estamos fazendo aqui hoje é justamente se conhecer, conversar, bater um papo. Para quem está nos ouvindo, eu não conheço a Natasha fisicamente. Eu fui lá no Carão, lá. Oi, Natasha, tudo bem? Vou fazer isso, isso, isso. Você quer participar? Né? E eu percebo que as redes sociais, elas funcionam muito assim, né? Essas pessoas que procuram crescer, profissionalizar o seu perfil, elas acabam participando de certos movimentos coletivos, né? Porque sozinho é muito mais difícil, né? E aí, o que acontece? Pensando nesse futuro, enquanto uma professora nas redes, digital influencer, né, cabe lá o nome que dá, qual que é a sua pretensão, assim? O que a gente pode esperar do Tirinhas da Química? Você vai continuar com periodicidade? Porque eu penso, como eu olho você me contando, né? Você tem um emprego fixo, você tem todo dia tem um horário, você tem que fazer, e a Tirinhas da Química, ele é ali algo paralelo, né? Isso pode te demandar tempo, às vezes. Porque, gente, olha, eu imagino. Porque às vezes eu faço muito pouco isso, né? Eu faço mais vídeos pro YouTube. Dá um trabalho gigantesco, pensar em cor, pensar em formato e não sei o quê, e o texto. Não sei, não tem balão, cabe no balão, o balão vai ser assim, o balão vai ser assado.
né? Então, assim, podemos ver mais o Tirinhas da Química ou às vezes dá uma desanimada? Como é que tá aí esse futuro do Tirinhas? Às vezes dá uma desanimada, mas eu quero realmente continuar. Eu estou de férias, né, no meu trabalho, esses dias aí, eu vou ficar 15 dias de férias, então vou dar um gás, né, vou tentar produzir o máximo que eu puder, né, eu quero fazer algumas séries, né, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre tabela periódica, e tentar realmente trazer mais dinamismo. Tentar fazer, tento fazer uma coisa sobre química na cozinha, né, então vamos falar sobre isso. Às vezes eu não vou continuar falando sobre algumas coisas na sala de aula, mas eu quero fazer, sim, algumas séries, quero falar de algumas coisas específicas, né? Tentar fazer a postagem todos os dias, e tentar realmente investir nisso, né? Que dá um trabalho, mas é prazeroso, né? Quando eu vejo aquele negócio pronto, né? Que eu não vou postar, fico animada, né? Então, assim, primeiro eu tenho que me organizar, né? Vou me organizar nesses dias para poder me planejar e tentar gerar mais engajamento, né? Já falei sobre isso, mas é legal, né? É legal ver as pessoas curtindo, é legal ver as pessoas gostando do seu trabalho, mas eu quero sim, quero continuar, quero gerar mais conteúdo, que esse é o futuro, né? O futuro tem muita coisa ainda para falar, muitas ideias que vão surgir, fazer colaboração, fazer entrevistas, né? Quem sabe, né? Fazer uma entrevista com alguém, né? Colocar a pessoa em forma de tirinha. Sei lá, eu tô com várias ideias na cabeça, né? Acredito que vai acontecer muita coisa legal aí, só preciso parar e sentar e me organizar. Mas eu quero sim, quero continuar. Natasha, olha como o tempo passa, né? No começo a gente vai lá caminhando devagar, quando a gente começa a live, vai vu. Já Uhum. são 10 para as 8. Eu estou fazendo as lives 1 hora, embora teve e uma aqui eu acabei ultrapassando e eu descobri que essas lives agora podem até 4 horas. Mas eu vou manter a Tá bom. tradição de 1 hora de lives, né? Uhum. Então, assim, nós estamos nos 10 minutos finais. Gostaria que você desse o último recado, que você se apresentasse, fizesse o seu merchan, gente. Por conta de um problema técnico, a, a Natasha, ela não tá no perfil dela, tá no perfil da irmã dela, que é igual a ela, porque é irmã gêmeas, tá? Mas o perfil da Natasha é @tirinhas da química. Faça seu merchan, Natasha. Isso aí. Bom, gente, como ele já falou, esse não é meu perfil. Meu perfil é @tirinhas da química. Então você vai lá, dá uma olhadinha, né? Veja com calma, né? Tem bastante publicação lá, comenta, curte, manda aí para seus colegas, né? Vê o que você acha bom, tenta contribuir, o que você acha que pode melhorar. Estou aberta, né, a sugestões, a críticas. Eu tento, né, o máximo possível, né, junto com tirinhas da química, me envolver com outros perfis, né? Então, estou sempre procurando algum perfil de química, de ciência em geral. Então, estou sempre. A gente, que é do mundo da ciência, né, tem que se envolver, tem que criar, né, realmente relacionamentos, né, para poder sempre estar junto, né, sempre buscar novidades. Então, tento sempre também me conectar a outras pessoas, a outras páginas, outros perfis. Então, assim, você pode ficar à vontade para me visitar lá no meu outro perfil, não é esse perfil, não, é outro perfil, tá? Tirinhas da Química, é professora Nath, né? Tem outro nome lá, professora Nath, né? Nath de Natasha, né? Meu nome é Natasha, sou aqui do Rio de Janeiro, eu sou licenciada em Química, tenho uma especialização em ensino de Química, e o meu desejo é esse, né? Que a ciência seja divulgada da melhor forma possível, tento trazer de uma forma leve, não que fique muito pesado, né, muito conteúdo. Acho que isso acaba trazendo uma certa repulsa, mas tô aberta a sugestões, né, que vocês quiserem falar comigo, pode falar. Eu demoro um pouquinho para responder, isso é uma coisa normal minha, mas fiquem à vontade, eu estou aqui para o que der e vier. Jornada dupla, né, Natasha? Pois é. Pelo menos de trabalho, né? Fora as questões domésticas, né? Enfim. É Natasha, verdade. muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer te conhecer. Eu Uhum, espero que a gente possa bater mais papos aí, tanto uhum, via lives, quanto também aí nos directs da vida. sim. Estou pensando em algumas coisas aí, já tenho
pensando em incluir você, incluir o Bertolo, os químicos, uns físicos aí, pra gente começar a fazer uns bem bolados aí, tá? Eu Tá bom. agradeço imensamente a sua presença Eu também agradeço. e pessoal, agora é com vocês, hein? Seguindo lá o @Tirinhas da Química. Beijão, Natasha. Tá bom. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.